Não toquei nos meus ungidos. Essa frase é muito comum dentro do meio cristão e é um texto que é traído das Escrituras. A gente vê primeiro lá no livro de Crônicas, quando Davi perseguia Saul e um dos seus conselheiros o pediram para assassinar Saul. Estava em pecado e que Deus já não estava mais com ele, onde a unção de Deus para o reinado de Israel não era mais para com Saul. Agora Davi era novo rei de Israel, escolhido por Deus. E Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes, que estava, inclusive, Saul perseguia Davi para matar. Mas Davi disse: eu jamais vou tocar no sentido de matar o ungido de Deus. Aí nós vemos o salmista escrevendo também no livro de Salmo, capítulo 105, versículo 15. O texto é muito interessante e você precisa ler o salmo todo para você compreender, mas no 15 ele diz, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não causeis danos aos meus profetas. A gente também lembra sobre a perseguição aos ungidos e aos profetas de Deus lá, quando Jesus está escrevendo, falando sobre Israel. Ele diz, e citando a cidade de Jerusalém, lá no Evangelho de Mateus, nós podemos ver ele fazendo aquela menção, e ele diz sobre a natureza do povo de Israel. No capítulo 23, versículo 37, ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os filhinhos como uma galinha, junto os seus pintinhos debaixo de tuas asas e tu não quiseste. Fica claro aqui, Jesus dizendo que os profetas, fugidos de Deus, e os que são enviados, eram apedrejados pelo próprio povo, a nação que Deus tinha escolhido e feito aliança. E era ordem de Deus, ordenança de Deus, mandamento de Deus, para que não fossem, essas pessoas não fossem tocadas. No Velho Testamento, a unção ela era dada por Deus para 3 pessoas: reis, juízes. Você tinha os reis, você tinha os juízes e você tinha os profetas que recebiam a unção. E eram essas pessoas que recebiam de Deus. E a palavra diz: não toqueis no sentido de não matar, não destruir, não ceifar a vida, tirar a vida desses enviados ungidos de Deus. O que é que faz hoje a cristandade? A cristandade prega há muito tempo que tocar no ungido de Deus é o crente de banco de uma denominação não pode criticar o líder religioso chamado de pastor, de profeta, de missionário, do que for, porque ele é o representante de Deus naquela igreja. Logo, qualquer cobrança de erro, de pecado, Deus vai até esta pessoa. Ela não precisa que nenhum líder da igreja, nenhum irmão de banco se reúna para dizer que o pecado dele está errado, que ele não pode. E isso é uma coisa interessante porque fica claro que a gente não pode criticar o pecado de um líder religioso. Por quê? Porque ele é ungido de Deus. Então, quando Jesus ensina lá em Mateus sobre a correção do irmão, quando seu irmão pecar, que você deve falar com ele, se ele não ouvir, leve mais 2, se ele não ouvir, que deve ser levado à igreja. E agora eu fico perguntando, que denunciou a igreja para que ele saiba que ele é um rebelde. E agora eu pergunto, então, ali Jesus estava dizendo que era só para os irmãos de banco, para um líder religioso numa comunidade, e não pode ser questionado o pecado dele porque ele é ungido de Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Então Davi não matou a Saul por causa da unção que Deus quer ver na vida dele. Mas Davi, ele repudiou o pecado de Saul, ele combateu o pecado de Saul e disse que Deus iria tirar a vida dele por causa do pecado dele, de rebeldia e de idolatria, e que não estava mais servindo a Deus. E o que é que os líderes religiosos fazem hoje? Você não pode falar do meu pecado porque eu sou ungido. Somente Deus. Então, no caso, essa unção que eles dizem que receberam de Deus é como se fosse uma imunidade para eles pecar e só ser corrigido por seus pecados por Deus. Mas onde é que está isso na Bíblia? Que o líder religioso tem uma imunidade para pecar e para ser corrigido somente por Deus. Não tem isso na Bíblia. Tocar no ungido de Deus, quando se fala no livro
de Salmos e de livro de Primeiras Crônicas, está falando de matar a vida de um enviado e de um ungido de Deus. E a unção que está falando ali era a unção que era derramada sobre a cabeça daquele que era separado para fazer a missão que Deus escolhia. Não é alguém que recebeu um título de bacharel em teologia e que vai tomar conta de uma congregação que chama de igreja, que é unção de Deus, não. Não tem não mais isso. Ele subindo aos céus, Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele deu dons aos homens, pastores, apóstolos, profetas. Ele deu dons aos homens. É dádiva de Deus aos homens. Mas ele não foi ungido por Deus para ser profeta agora, na nova aliança. Não tem mais a unção de óleo na cabeça de ninguém. Isso é um termo usado errado. E não existe uma imunidade para pecar e ser corrigido por Deus que detém um líder religioso. Isso é mentira, heresia. Isso é manipulação da fé. Isso é estelionato religioso, tentando enganar as pessoas.